E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Eliá, de Física. Mais um exercício de massa-mola. Nessa aula, na verdade, eu vou fazer um exercício só de segunda fase, né, da Unicamp. Muito legal, né? Bem aplicado, na verdade. Então, vamos lá. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhem. Eu agradeço. Então, vamos lá, senhores. Ele diz assim: sensores de dimensões muito pequenas têm sido acoplados a circuitos microeletrônicos, tá? Esses sensores, pessoal, nós chamamos de MEMS, certo? Tá? São circuitos eletromecânicos miniaturizados, tá? Então, por exemplo, um sensor desse, nós chamamos, né, em robótica de IMU, é unidade de medida inercial. Ele mede basicamente ângulo, certo? Então, é baseado num sistema massa-mola, de certa forma, como esse. Então, é um sensor que a gente usa muito aqui, certo? Tá? No dia a dia. Um exemplo é um medidor de aceleração, que consiste de uma massa M, então, aqui, ó, certo? Tá aqui, presa a uma micromola de constante elástica K. Quando o conjunto é submetido a uma aceleração a micromola se deforma, aplicando uma força Fe na massa, ver o diagrama abaixo. Então aqui é aceleração zero, você submete o corpo a uma aceleração, obviamente que essa mola ou ela vai esticar ou ela vai comprimir. Então eu tenho no corpo, a partir desse momento, a presença de uma força elástica, diferente de zero. Legal? Então diz a micromola se deforma aplicando, né, tal. O gráfico abaixo do diagrama mostra o módulo da força aplicada. Então tá aqui, ó, pessoal, tá? Intensidade módulo em função da deformação. Então, o que está dado aqui, pessoal, já é o meu ΔL, o que eu chamo de X, né? Já é o quanto a mola, né, se deformou. Legal? Então, o que a gente percebe primeiro aqui desse gráfico, senhores, tomar cuidado sempre com isto, ó, certo? Fatores multiplicativos, tanto aqui quanto aqui. Aqui ele deixa claro que esses valores de força estão multiplicados por um valor que é 10 a menos 6 newtons. E aqui, senhores, é micrometro. Micro também é 10 a menos 6, só que aqui no caso é metros. Então, tomar cuidado com fatores multiplicativos. Outra coisa que a gente consegue perceber dessa curva, desse gráfico, senhores, é que força, obviamente, diretamente proporcional a isto, né, a x, tá? Como devia ser, né? Se ela está na região elástica, lei de Hooke, certo? Nós temos que essas coisas são diretamente proporcionais, ou seja, a força é igual a uma constante de proporcionalidade vezes x, como nós vimos aí nessas aulas. Legal? Então vamos lá, vamos ver o que ele pede, certo? E vamos tentar resolver aqui. Senhores, são três itens. No item A ele diz o seguinte: qual é a constante elástica da micromola? Então, olha só, né? Nós vimos que vale lei de Hooke, então força elástica é igual a K vezes X. Portanto, senhores, duas coisas legais. Primeiro, se isso é uma reta, o K é chamado de coeficiente angular desta reta. Perfeito? Então dá para fazer por coeficiente angular, que é o que de certa forma eu vou fazer. Por quê? Se vocês olharem para essa equação, o K vai ser a força elástica sobre a deformação. E obviamente, se isso é uma reta, isso vai ser uma constante. Então, qualquer par, força elástica, deformação que vocês pegarem, tem que dar o mesmo valor. Senhores, aqui, ó, podemos pegar o primeiro valor aqui logo, né, ó, tá? Então, quando a força vale 0,2, toma cuidado, ó, vezes 10 é menos 6, certo? A deformação também vai valer 0,2 vezes 10 é menos 6. Então, senhores, a constante elástica dessa bola vai ser, tá? Olha aqui comigo, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 6, portanto, 0,2 por 0,2, ou seja, 1. O que, pessoal? Se é uma prova de segunda fase, cuidado, né? Deixem para o examinador, né? Claro que vocês sabem o que vocês estão fazendo, quais são as unidades, né? Aqui, ó, força por, certo? Deformação, então que isso aqui é Newton por metro. Então, o K é 1 Newton metro. Essa é a solução do item A
né? Bem tranquilo aí, certo? Então, uma dica aqui, pessoal, para a prova de Unicamp principalmente, tá? A segunda fase, é que a prova é uma prova extensa, obviamente, mas ela tem itens, todos os exercícios têm itens que dá para ser feito, tá? Então, o legal é, tá? Eu não sei fazer a questão toda, ótimo, mas olha o item A, o item B, certo? Ou o item C, pode ser qualquer um deles. Geralmente é o item A, mas, né? Não custa. Faça, não deixe o exercício todo em branco. Legal? Tranquilo? Então vamos lá. O que pede o meu item B da questão? O item B da questão, pessoal, diz assim, né? Qual é a energia necessária para produzir uma compressão de 0,10 microns na mola, tá? E aqui ele está falando em energia, pessoal. Legal? Então nós sabemos, nós vimos que a energia associada à força elástica, chamada de energia potencial, porque na verdade ela é armazenada, né? Molas comprimidas, né, ou esticadas armazenam energia. Por quê? Porque a partir do momento que você solta essa mola, certo? Ela, presa a um objeto, né, no caso, né, o objeto, vai adquirir velocidade. Pessoal, velocidade está associada à energia cinética. Legal? Então, obviamente, eu não posso criar energia cinética do nada, certo? Eu tinha que ter previamente armazenada nessa mola, certo? Algum tipo de energia que eu vou transformar agora em cinética. Então, essa energia é chamada de potencial elástica e ela é dada por a constante elástica, a deformação ao quadrado sobre 2. Substituindo, isso é 1, certo? Ele diz lá, ou ele dá uma deformação de 0,1 vezes 10 a menos 6 ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial elástica, senhores, é armazenada, certo? Quando a deformação é essa, vale, certo? Ó, isso daqui, pessoal, é 1 vezes 10 a menos 7 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes menos 7, 14 sobre 2. Pessoal, 1 sobre 2 é meio, vezes 10 a menos 14, certo? Ou a energia potencial elástica. Nesse caso, então, 5 vezes 10 a menos 15 joules, tá? Energia, não importa qual tipo de energia, senhores, sempre sistema internacional, joule. Para terminar esse exercício, senhores, o item C, ele pede o seguinte, certo? O medidor de aceleração foi dimensionado de forma que essa micromola, ó, se ela sofrer uma deformação de 0,50 microns, quando a massa tem uma aceleração, ó, legal aqui, ó, a aceleração é igual a 25 vezes a aceleração da gravidade, certo? Ele quer saber qual, então, a massa ligada à micromola. Então, pessoal, o que nós sabemos é o seguinte, né? No item C, eu vou imaginar a situação onde a micromola, né, a minha mola, certo? Ela esteja comprimida, como mostra na figura, certo? Então, ó, aqui vocês terão uma aceleração, certo? Aqui uma força elástica. Você fala, ah, Elia, mas o que força elástica tem que a ver com massa? Pessoal, na verdade, se ela é única, ela é a resultante. Então, aí fica mais fácil. Então, olha só. Se neste caso a força resultante é a força elástica, força resultante é a massa vezes a aceleração, força elástica K vezes deformação. Então, quais foram as informações que ele nos deu agora? Ele diz assim, ó, qual é a massa quando essa aceleração vale 5 vezes a aceleração, certo? Gravitacional. Isso é igual a K, que é 1. Isso acontece quando a deformação é de 0,5 microns. 0,5 vezes 10 a menos 6. Então, aqui, pessoal, a massa. Isso aqui é 25 vezes 10. Isso aqui é 0,5 vezes 10 a menos 6. Então, isso vai dar 250. Isso vai dar 5 vezes 10 a menos 7. A massa, então, meninos, é 5 vezes 10 a menos 7, dividido por 250. Isso dá, olha aqui, ó,
5 vezes 10 é menos 7. Vou escrever assim para ficar mais fácil, né? 2,5 vezes 10 a 2. Pessoal, 5 por 2,5 é 2. Mantenho menos 7, subo o 2 negativo. Então, para terminar o exercício, certo? É uns bons exercícios, como falei, né? Tem uma aplicação muito legal a menos 9, isso em quilos, certo? Então, esse foi o exercício todo, certo? É legal fazer de maneira tranquila, certo? Quem entendeu, ótimo. Quem não entendeu, deu uma repassada. Legal. Mas, como eu falei, a Unicamp é sempre uma prova muito bonita, uma prova muito aplicada, né, pessoal? Uma prova que realmente compensa ser feita. Legal. Então, essa questão é só, pessoal. Obrigado.